E agora nós já estamos aqui no nosso estúdio digital do SBT Meio Dia para continuar nessa conversa aí dos agrotóxicos, da saúde, enfim, de quem é a responsabilidade. Para isso eu estou com um convidado que é o engenheiro agrônomo Matheus Fraga e ele veio para tirar todas as nossas dúvidas. Mas o SBT Meio Dia vai ficando por aqui e esse nosso bate-papo vai ser nas nossas redes sociais no Facebook. Então entra lá, SCCSBT, e acompanhe com a gente, inclusive fazendo perguntas, mandando sugestões, comentários aqui na nossa transmissão ao vivo. Matheus, você fica com a gente, né? É isso aí. Então tá bom. O SBT Meio Dia volta amanhã, 11h30 da manhã. Corre lá pro Facebook. Fui! Podemos então continuar aqui no Facebook com a nossa entrevista, mais uma vez apresentando para vocês que estão na internet. Esse aqui é o Matheus Fraga, engenheiro agrônomo, e veio responder aí as principais dúvidas que nós temos sobre agrotóxicos, enfim. Na reportagem que nós mostramos, a primeira da nossa série aqui, Matheus, a gente mostrou muito essa questão da saúde, né? Teve uma personagem ali mostrando a questão da dermatite, enfim, de como o agrotóxico acabou influenciando na saúde dela também. Sim. Essa quantidade de agrotóxico, enfim, o que vai ser, o tipo de agrotóxico vai ser utilizado naquele alimento, isso é responsabilidade de quem? Bom, os agrotóxicos em si são produtos perigosos, né? Então é dever do Estado controlar toda a parte, desde a produção até a parte de comercialização e destinação correta, por exemplo, das embalagens vazias. A gente fala na SIDASC, no CREA também, que o perigo não está na quantidade usada, e sim na forma que a gente utiliza o agrotóxico. Pois os estudos demonstram que se os agrotóxicos forem bem utilizados, eles diminuem então os riscos de provocarem acidentes, intoxicações ou outros problemas, como demonstrado na reportagem, e auxiliam na produção de alimentos. É claro que por serem produtos perigosos, há toda uma polêmica, uma discussão em torno desses produtos que merecem ser debatidos com a sociedade catarinense, por exemplo, e vemos com ela aonde a gente quer chegar no Estado com relação a esse assunto, né? Agora, peça fundamental nesse cenário é o papel do engenheiro agrônomo, pois é através do engenheiro agrônomo que vai se buscar ou visualizar a necessidade do uso de agrotóxicos, e o engenheiro agrônomo, então, através de uma assistência técnica, prescreve o produto agrotóxico num receituário agronômico, e ali tem todas as orientações para o uso correto e seguro do produto por parte dos agricultores. Né? Porque até foi mostrado na reportagem ali que, da mesma maneira que ele pode ser prejudicial para a saúde, por exemplo, por outro lado, ele salva uma plantação inteira. Ele pode salvar, enfim, ainda mais aqui em Santa Catarina, que a gente tem fortemente essa produção de agricultura. Sim. Enfim, tem os dois lados da moeda. Tem os dois lados. Como são produtos perigosos, é isso que a gente fala. Se bem utilizados, eles auxiliam na questão da produção. Apesar de haverem outros estudos, toda a polêmica em torno. Porém, mal utilizados, eles vão causar transtornos, poluição de águas, mortandade de abelhas, contaminação de alimentos, e aí vem as questões decorrentes também na saúde, porque tu vai estar consumindo um alimento em desconformidade, muitas vezes, e isso pode vir a provocar. Mas os maiores efeitos dos agrotóxicos, mesmo quando são mal utilizados, é no dia a dia, no pessoal que trabalha, ou seja, no agricultor, pois é ele que tem o contato, é ele que normalmente sofre a questão das intoxicações agudas. Está todo dia ali convivendo com aquele química, com aquele produto. A população, de forma geral, tem contato com agrotóxicos nos alimentos, né? Ao consumir alimentos, muitas vezes em desconformidade. Para isso, Santa Catarina, eu diria até que é um exemplo nacional, pois nós temos programas de monitoramento e controle da questão dos agrotóxicos aqui, que nos garantem indicadores de qualidade de alimentos muito melhores que a média brasileira. Apesar de não sermos onde nós gostaríamos de estar, nós temos nossos indicadores aqui a metade, a questão das inconformidades em Santa Catarina é a metade da média nacional, por exemplo. Tá? E você até comentou comigo, Matheus, que você trabalha fiscalizando isso. Sim. Né? E vocês recebem muitas denúncias? Como que é? A gente recebe bastante denúncia, principalmente pelo mau uso desses produtos, né? Então, quando a gente recebe essas denúncias, nós nos deslocamos ao local e fizemos toda a averiguação, né? De quem prescreveu, a forma como prescreveu, se o que prescreveu está feito de forma correta, a forma que o agricultor utilizou, os equipamentos que ele utiliza, se ele tem equipamento de proteção individual e se ele fornece, por exemplo, para os seus trabalhadores que trabalham com ele na propriedade, e faz todo esse papel. E como é que ele devolve embalagens vazias, na verdade é bem complexo, envolve muitas pessoas e uma cadeia produtiva bem grande a questão dos agrotóxicos. Né? Tá. Aqui nas nossas redes sociais, na nossa transmissão ao vivo no Facebook, a Luana está fazendo uma pergunta, acabaram de me mandar aqui,
perguntando quais alimentos são mais perigosos com relação aos agrotóxicos, ou seja, acredito que ela quer saber quais que podem ser mais contaminados. Né? Isso tudo depende do tipo de agrotóxico que tu está utilizando, mas eu diria, nós tratamos de forma geral, se tu pegar a média nacional, 30% dos alimentos no Brasil apresentam algum tipo de inconformidade com o uso de agrotóxicos. Normalmente essa inconformidade está relacionada ao uso de produtos proibidos naquela cultura. Porque são feitos estudos em torno dos agrotóxicos que dizem, ó, nessa cultura tu pode aplicar e pode aparecer tanto de agrotóxico, nessa tu pode aplicar, nessa tu não pode aplicar, devido à questão da segurança alimentar. Mas Santa Catarina, com o trabalho que a gente desenvolve desde 2011, em parceria, por exemplo, com o Ministério Público, dentro do programa Alimentos Sem Risco, o nosso índice de inconformidade é de 15%. A nosso ideal é chegar nos índices de conformidade de países desenvolvidos, que é em torno de 6, 7, 8%. Está sendo caminhado para esse destino e a gente espera em breve estar chegando nessas nossas metas para dar maior segurança para o nosso consumidor e para a nossa população. Né? Essa é a meta, né? Essa é a meta. Então, já tivemos lá no 35% de inconformidade. Hoje estamos algo em torno de 15% de inconformidade. Que já diminuiu bastante também, né? Quase 50% de redução, né? O André também está mandando aqui no nosso Facebook, perguntando... Qual que é a pergunta do André? Onde encontrar os alimentos com menos ou com nenhum agrotóxico? Bom, no Brasil a gente não tem uma legislação que obrigue o agricultor que utiliza agrotóxico a indicar que aquele produto foi produzido, com o uso de agrotóxico. O que nós temos são os alimentos orgânicos, né? E a SIDASC também faz um trabalho de monitoramento de resíduo e apresenta ótimos indicadores. E esses sim são alimentos que são identificados com selos, com empresas certificadoras que, pelo menos no processo, garantem que naquele produto não haveria o uso de agrotóxico. Agora, para o produto convencional que a gente fala, esse a gente não teria como garantir que esse tem ou esse não tem. Foi utilizado e o que a gente busca é o uso correto. Se utilizado agrotóxico nesse alimento, a gente trabalha para que esse agrotóxico seja bem utilizado e não cause risco para o consumidor, né? Tá. Tem a Leila também que está fazendo uma pergunta aqui no Facebook e ela está perguntando se existe um limite de agrotóxico a ser comprado. É isso, né, que ela está mandando. Só que acredito que a pergunta dela tem a ver com se nós todos, enfim, consumidores, podemos comprar também, ou para o próprio agricultor, né? Os estudos em torno dos agrotóxicos, na verdade, são feitos baseados na dieta média da população brasileira. Então, baseado nessa dieta média, são liberadas quantidades de uso em determinadas culturas para que traga uma segurança. Agora, não há limite para o uso de agrotóxicos na lavoura. Porém, eu não diria limite, mas como eu já falei no começo, a necessidade de um engenheiro agrônomo prescrever é parte do princípio que aquele agricultor tem a real necessidade de uso de agrotóxicos. Então, um agrônomo foi lá, detectou um ataque de praga, detectou um ataque de fungo, por exemplo, em nível de dano econômico, e aí sim ele recomenda conforme a característica do problema. Também. E a quantidade, dosagem, e o agricultor é obrigado a seguir o que o agrônomo recomenda. Caso o agricultor não siga, ele está passível de ser penalizado. Tá certo, então. Aí hoje falando sobre agrotóxicos aqui, lançando a nossa série aí de O Futuro se Constrói Agora, hoje falando da relação dos agrotóxicos com os alimentos. E é importante a gente lembrar, já falamos aqui no início da entrevista, Matheus, que nós, consumidores, podemos fazer parte disso, sim, principalmente com relação às denúncias, claro, né? Denunciar, como é que faz uma denúncia? Bom, a gente recomenda que as denúncias, caso detectem-se uso irregular de agrotóxicos, sejam feitas diretamente via ouvidoria do Estado. Pois quando a população faz as denúncias via ouvidoria, a gente como órgão fiscalizador então tem um prazo legal para dar a resposta e caso não consiga dar essa resposta dentro do prazo legal, tem que justificar o porquê não está dando essa resposta. Então a gente pede a questão da ouvidoria. Tá. A Carol também mandou aqui no Facebook e ela disse assim, como você comentou, né, até mais cedo, que em vários países da Europa já não existe mais agrotóxico, já aboliram. E aqui no Brasil ainda não. Por que é tão difícil? Essa é a pergunta da Carol, né? Bom, vale ressaltar algumas situações. Não é que os agrotóxicos são proibidos em alguns países do mundo. Alguns países do mundo têm políticas que visam abolir os agrotóxicos de suas lavouras, né? O que é mais comum é alguns agrotóxicos serem liberados, por exemplo, na Europa, serem proibidos na Europa e serem liberados no Brasil. Realmente, essa é uma falha da legislação brasileira. Apesar da legislação brasileira ser muito boa para a questão dos assuntos agrotóxicos, ela tem essa falha do Estado demorar na resposta caso identifique-se algum problema relacionado a alguma molécula ou algum princípio ativo. Um caso bem típico, por exemplo, é o que tem ocorrido e ocorreu aqui em Santa Catarina, por exemplo, com a mortandade de abelhas, né? Nós tivemos casos de mortandade de abelhas relacionados à questão do uso de agrotóxicos
e isso tudo relacionado a uma molécula que é muito polêmica, essa molécula de agrotóxico. Em alguns países da Europa já foi proibida por causa desse problema relacionado às abelhas, e no Brasil a gente não conseguiu ainda fazer o banimento dela. Em Santa Catarina, inclusive, aqui né? em Santa Catarina. Aqui, então, hoje se discute restrições de uso em nosso estado, para tentar não prejudicar as abelhas, porém banir esse produto do Brasil depende mais do Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA, né? Tá certo, então. Matheus Fraga, engenheiro agrônomo, participando com a gente aqui da nossa entrevista no nosso estúdio do SBT Meio Dia Digital, o SCC Play, sobre agrotóxicos e saúde. Muito obrigada, Matheus, pela sua Eu que agradeço a oportunidade. presença. Quer dar um recado final aí para quem está acompanhando? Eu que agradeço a oportunidade e dizer que a SIDASC, então, eu também trabalho na SIDASC. A SIDASC está disponível para quem tiver dúvidas ou tiver questões sobre o assunto, né? E o CREA envolve a questão profissional, então todo aquele mal profissional ou profissional que não está agindo dentro das conformidades também podem ser feitas denúncias diretamente para o CREA, para que o CREA, então, aplique as sanções necessárias a esses profissionais, né? Tá dado o recado. Obrigada, Matheus. Obrigado também, eu que agradeço. Para os profissionais da engenharia, agronomia, geociências, o futuro se constrói agora. Oferecimento CREA Santa Catarina.